bem, irmãos. Muito bem, irmãos. Para nós é uma alegria estar com vocês novamente. E eu sei que esse assunto é um assunto muito importante. Eu queria até começar dizendo algo que eu ouvi antes de dar sequência, né? Eu ouvi de uma pessoa, há não muito tempo atrás, que ele disse para mim o seguinte: esse negócio de igreja foi um desastre na minha vida e na vida da minha família. Sinceramente, esse negócio de igreja, só problema. É uma pessoa que eu conheço até certo ponto bem, e é uma pessoa que conhece a verdade. Nós já fomos membros da mesma igreja por alguns anos, e hoje, basicamente, ele não está no meio batista mais, e nem seus filhos. Mas só que nem os seus filhos estão juntos com os pais. Então, os pais sozinhos estão num determinado grupo. Os filhos mais velhos que já casaram estão em outros grupos, cada um em um. E o mais novo, que ainda é solteiro, também está em outro grupo. Ou seja, então, se eu fosse pedir, como eu vou pedir hoje à noite, né? Se eu fosse pedir assim, ó, as famílias sentem juntos, né? Todos, dá para fazer isso? Ou já estão sentadas juntas? As famílias já estão juntas aí? Tá tudo certo? Tá tudo juntinho? Então, se eu fosse pedir isso para ele, né, e se ele tivesse presente, ele ia sentar sozinho, ele e a esposa, né, porque os seus filhos não estão juntos mais. Então, quando eles se encontram, é quando marcam algum almoço na casa de um, ou alguma janta na casa de um deles, e aí todos se reúnem, mas com certeza com limitações até de conversa, porque vão falar o que sobre igreja? Porque cada um está numa, né, e em grupos diferentes, né, bem diferentes. E então, para ele, a ideia foi, realmente, igreja é um problema, é um desastre, foi um desastre na vida dele. Irmãos, qual é o nosso tema? Quem vai falar aí o nosso tema dessa conferência? Vamos falar todo mundo junto? 3, 2, 1, já? Por quê? Por que minha família na igreja? Alguns não sabiam, né? Mas estava no começo, estava lá mostrando. Então, por que minha família na igreja? Vamos lá, todo mundo junto? 3, 2, 1, já. Você consegue responder essa pergunta? Por que isso? Por que minha família na igreja? Então, nós vamos, né, com a ajuda de Deus, nós vamos responder essa pergunta, e nós queremos falar, justamente nesta primeira noite, falar sobre a importância da família na igreja. Eu quero dar graças a Deus, né, de coração, por me dar o privilégio de ter a minha família na nossa igreja, né? E então, minha filha mais velha, casada com o irmão Maxwell, funciona assim: o irmão Maxwell, meu genro, por eleição e votação da igreja, ele é meu vice-presidente já por alguns anos, e se Deus permitir, agora ele vai ser ordenado ao ministério também. Minha filha, né, é vice-secretária, minha esposa é secretária da igreja, minha filha é vice. O meu filho, que retornou dos Estados Unidos, está na nossa igreja também novamente, ficou um ano longe da gente, a gente ficou bem triste com isso. Só baixar assim? Perfeito, perfeito. Tá ótimo, tá perdoado. Tá perdoado. Então, eles retornaram, né, e eu dei graças a Deus por isso, porque
A minha vontade seria que eles estivessem com a gente mesmo. Então, está tudo certo agora. Aí o que acontece? O meu filho caçula, ele é pregador, inclusive hoje à noite estamos tendo uma conferência na Igreja Batista Independente Macedônia, que é a segunda Igreja Batista Independente de Franca, e vários pregadores estão pregando, e amanhã de manhã meu filho Samuel que vai estar pregando no meu lugar, lá na Macedônia, e representando a nossa igreja. Então nós ficamos muito felizes com isso. Então nós temos 5 netos, eu sei que não parece, vocês olham para mim e pensam que eu tenho uns 30 anos, mas não é assim, realmente eu tenho um pouquinho mais de 30, e tenho 5 netos. Eu sei que você olha e fala, como é que pode menino desse jeito ter 5 netos? É que eu comecei cedo, né? Comecei cedo por isso. Mas enfim, eu louvo a Deus pela minha família toda estar na igreja. Inclusive minha mãe também faz parte da igreja, meu sogro e minha sogra fazem parte da igreja, né? Moro em Franca. E então a família tem tudo a ver com a igreja tem tudo a ver com a família. E eu gostaria de agradecer ao pastor Manuel por ter me dado esse privilégio de falar sobre esse assunto importante. E eu gostaria de partilhar com vocês o seguinte título, né? A importância da família na igreja. Então abra comigo sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 15, que é muito conhecido dos irmãos, não é? E eu sei que da maioria dos crentes, né? É um versículo muito especial, muito usado, mas numa conferência como essa, eu creio que é muito importante nós lermos esse texto, porque tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Então, assim que você encontrar, coloque-se de pé, por favor, em reverência à leitura das Sagradas Escrituras. Josué capítulo 24, versículo 15. Enquanto os irmãos estão se preparando aí para a leitura, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é uma serva fiel, consagrada, uma bênção de Deus na minha vida, né? Estamos indo agora, dia 31 de dezembro, estamos completando 36 anos de matrimônio, né? Então, tá aí, então já descobriram que eu não tenho 30 anos, né? Porque só de casado são 36. E de conversão são 46, né? Então aí vocês já vão fazendo as contas. E de ministério pastoral, 33, e assim vai. Então, bem velhinho mesmo, né? Eu acho que já está na hora de aposentar. Mas Josué, capítulo 24, versículo 15, nos diz assim o texto sagrado: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de dar oportunidade para cada uma família, né? Nós vamos fazer uma competição agora. Eu quero ouvir qual família vai falar mais forte essa parte final. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom? Então, 3, 2, 1, já! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uai, parece que desse lado aqui ficou forte aqui. Eu não sei quem que foi a família aqui, mas mais uma chance. 3, 2, 1, já! Isso é verdade? Todos na sua casa já se converteram? Se sim, você é uma pessoa muito privilegiada. E você deve louvar ao Senhor por isso. Amém? Vamos orar. Pai, humildemente nos achegamos diante do altar do Senhor, pedindo primeiramente perdão pelos nossos pecados, porque sabemos que pecamos contra o Senhor quando desobedecemos uma ordem expressa do Senhor na sua palavra,
ou até mesmo quando fazemos algo que o Senhor na sua palavra disse para não fazermos. Então, com certeza, todos nós pecamos contra o Senhor e pedimos perdão por isso. Mas queremos agradecer por podermos te adorar com liberdade em nosso país e reconhecer que o Senhor é soberano sobre tudo e todos e que de fato o Senhor é aquele Deus que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, mas o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o grande eu sou, e nós te adoramos na beleza da sua santidade. Agradecemos porque o Senhor realmente nos trouxe até este momento de uma forma muito graciosa e fiel. Agradecemos por todas as pessoas que puderam chegar e te adorar em espírito e em verdade hoje à noite aqui, e aqueles irmãos que estão nos acompanhando à distância, queremos agradecer por eles também. Mas pedimos que o Senhor se faça presente de uma forma muito especial e que de verdade o Senhor venha abençoar cada coração, cada vida, cada lar, cada pessoa que está neste local. E eu peço que o Senhor me use para ser simplesmente um porta-voz do Senhor para abençoar o teu povo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Minha esposa é de Apucarana. Alguém conhece a cidade, não? Apucarana, conhece? Fica quanto tempo daqui? 60 quilômetros, estão dependendo do pé, 1 hora, 40 minutos, dependendo do pé. Então, ela é daqui. E os meus, eu chamo pais, que é o meu sogro e minha sogra, eu os trouxe, eu desafiei para que eles viessem comigo e eu pudesse deixá-los ali em Jardim Alegre. Alguém conhece Jardim Alegre? Irmão Lucas conhece? Conhece, irmão? Jardim Alegre, uma cidadezinha pequena. Lá moram 3 irmãos da minha sogra. E era um desejo meu trazê-los, o meu sogro e minha sogra, para poderem reencontrar os seus familiares, visto que nem eles viriam sozinhos e nem os nossos parentes daqui iriam para lá. Todos já estão assim de meio-dia para tarde. E aí, o que acontece? Acaba ficando um pouco complicado viajar, sabe? E um deles, até se justificando, falou assim: Paulo, eu estava com uma vontade enorme de ir para lá, para visitar vocês, mas agora tem essas leis, esse negócio que velhinho não pode viajar sozinho mais. Aí alguém disse: mas vai com a sua esposa. Mas ela é velhinha, então não serve de companhia. Então a situação está desse jeito. E eu falei: puxa, mas seria um momento ímpar que de repente eles poderiam se rever mais uma vez. Por que, pastor, fazer isso? São 2 horas de viagem daqui até lá. Nós viemos na sexta, deixei eles lá e viemos para cá hoje. E na segunda-feira eu vou estar indo para lá, pegando eles e indo embora. Para que isso? A família é importante. E muitas vezes nós não damos o devido valor à nossa família. E como nós vamos ver, a família, ela precisa ter uma determinação. Aqui Josué deixou bem claro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele disse isso, ele não estava dizendo só dele. Não era uma coisa só pessoal, não era uma coisa só assim, eu e a minha casa nós vamos. E aí de repente a esposa, os filhos, não. Ali, pelo que dá para entender, era uma família determinada. Eles chegaram nesta conclusão: vocês escolham a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, se vocês querem servir, não importa quem vocês vão servir, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então isso é muito sério e nós precisamos urgentemente resgatar esse valor. É necessário a igreja valorizar a família e a família valorizar a igreja.
o que realmente, analise, nesse caso que eu citei, aparentemente todos os filhos desse casal que eu falei, todos estão em alguma igreja, mas eles não podem nem ter comunhão. Um não vai faltar ao culto da igreja dele para ir na igreja do outro. Então, os pais estão em uma, o filho mais velho está em outra, o filho do meio está em outra, e o caçula está em outra. E nenhum tem comunhão. Então, irmãos, como fica isso? Que tristeza. Talvez alguém poderia dizer, mas pastor, está todo mundo na igreja. Qual igreja? Se não podem nem ter comunhão. Então não funciona a gente pensar assim, não, mas pelo menos meus filhos estão na igreja. Não, não, gente, o importante é a gente estar junto na igreja, juntos numa mesma igreja. Então, uma igreja ela é formada por família. E a família, ela precisa ter essa determinação. A família é uma instituição criada por Deus desde o início da humanidade. A sua importância no plano divino é clara em toda a Bíblia. E até mesmo esse texto que o pastor Manuel leu no começo, Salmo 127, fala claramente: se o Senhor não edificar a casa, e ali eu achei muito importante aquela explicação que ele deu das 3 possibilidades de interpretação do se o Senhor não edificar a casa. Casa, ali, quantos lembram? O pastor Manuel já falou, então ele não vale. Quantos lembram? Quais são as 3 possíveis interpretações para casa ali? Primeira. Vocês estavam aqui? Ou não? Então a primeira. Casa representando ele disse assim, ó, casa aqui pode ser interpretada, tem 3 interpretações aceitas. Casa pode ser a casa de um judeu, né? A casa mesmo, né? Mas também pode ser interpretada como o lar de um judeu, né? Vocês estavam aqui mesmo, gente? Ou será que eu estava sozinho aqui, pastor Manuel? Eu estou preocupado agora, né? A última vocês têm que acertar, não é possível. Ele falou, e tem uma terceira interpretação aí que é aceita também por esse texto. O templo, né? O templo dos judeus. O pastor Manuel está lembrado disso, né? Não, senão, irmãos do céu, se nem o pastor Manuel lembrar, eu falo, não é possível. Então, o que acontece é o seguinte, observe o quanto é importante a gente olhar as escrituras e interpretar corretamente. Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não edificar o meu lar, se o Senhor não edificar a igreja, em vão trabalham os que a edificam. E depois veio o nosso irmão Wilton, e deu uma palavra para os irmãos, e ele mostrou a importância da igreja, e o quanto, na verdade, essa igreja influenciou a vida dele, a ponto dele não encontrar ainda uma outra igreja para ele poder se filiar e se membrar, porque o padrão que ele recebeu desta igreja foi alto. E eu lamento dizer isso, mas está ficando cada vez mais difícil encontrarmos igrejas batistas fundamentalistas que ainda mantêm um padrão bíblico. O pessoal está tudo caminhando para o oba-oba. E, na verdade, estas igrejas, vocês podem ter certeza, não estão sendo formadas por famílias. Muitas dessas igrejas são formadas por jovens. Muitas dessas igrejas são formadas, talvez, por maridos, por mulheres. Famílias, não. É impressionante, mas Deus realmente deu uma importância muito grande à família, e isso ficou muito claro nas Escrituras, e o papel da família na igreja é fundamental para a saúde espiritual de cada membro
bem como para a expansão do reino de Deus. Então, a família é muito importante para a igreja. Então, quando pensamos em responder uma questão como essa, por que minha família na igreja? Irmãos, aqui dá muito pano para manga, porque é fundamental. O Senhor Deus já planejou isso. Tá certo que a primeira instituição divina foi o lar, foi a família. Mas nós já sabemos que é muito importante, eu vou estar discorrendo amanhã, tanto de manhã quanto à noite, citando inclusive alguns exemplos de famílias no Novo Testamento que se tornaram base, que se tornaram alicerces para a igreja daquela época. E não é diferente hoje. Eu vou dizer afirmativamente para vocês, existem muitas igrejas que a sua base está apenas nos jovens. Uma igreja como essa, facilmente ela pode ser mudada, destruída, alterada. É impressionante. Não se funda uma igreja em cima de jovens, mas sim de famílias, lares. É muito importante que nós tenhamos isso claramente em nossas mentes. Claro, em nossas mentes. Então, existem muitos ensinamentos bíblicos que destacam a importância da família na igreja. E quais seriam esses ensinamentos bíblicos que destacam a importância da família na igreja? Eu quero passar por alguns desses ensinamentos bíblicos, que realmente vão dar um destaque aqui à importância da família na igreja. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O primeiro ensinamento bíblico que nós encontramos aqui, que destaca a importância da família na igreja, primeiro, a família é a base da sociedade e, consequentemente, é inevitável dizer que a família é a base da igreja. Em Gênesis 2:24, a palavra de Deus nos diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ali, deixando bem claro como Deus começou a instituição família. Desde a criação, Deus estabeleceu a família como a primeira instituição. Irmãos, a família é a célula básica da sociedade e também, por que não dizer, é a base, a célula base da igreja. A igreja precisa ser constituída de famílias. É fundamental. Eu não sei quantas famílias nós temos aqui hoje, mas eu quero que você pare para analisar, porque olha, meu sogro se converteu depois de 19 anos de oração da minha sogra. Eles iam para a igreja, ele ia para o cinema. E a minha sogra orava. Depois de 19 anos, ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Aí você fala, vixe, pastor, foi muito tempo, hein? Alguém tem algum caso aqui na família que orou por mais tempo que isso? Alguém tem que orou pelo marido mais tempo do que 19 anos? Pois a minha tia, irmã da minha sogra, orou por 51 anos. E nós vínhamos visitá-los e a gente sempre ficava triste porque o meu tio não era salvo, não era convertido. Mas depois de 51 anos, ele se converteu ao Senhor Jesus e foi batizado, é membro da igreja agora, aqui em Jardim Alegre. Então observe a importância da família. Se você de repente não tem o seu marido salvo, ore por ele. Se você não tem a sua esposa salva, ore por ela. Se você não tem seus filhos salvos, ore por eles. Se você não tem seus pais
salvos. Orem por eles, porque a igreja precisa de famílias e a família precisa da igreja. Quando as famílias estão comprometidas com Deus e com a igreja como corpo de Cristo se torna cada vez mais forte, cada vez mais saudável, cada vez mais estruturada. Em Efésios 5, 31 e 32 nós lemos: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então a família, irmãos, reflete a união de Cristo com a sua igreja. A instituição família é realmente essencial porque reflete a união de Cristo com a sua igreja. Então, ter todos os membros da família participando da mesma igreja, isso é fundamental. Isso é muito importante para o desenvolvimento, crescimento, aperfeiçoamento, aprimoramento da igreja. E, consequentemente, para o amadurecimento também da família. Então, esse primeiro ensinamento é fundamental. A família é a base da sociedade, por consequência, é a base da igreja. Mas um segundo ensinamento aqui importante, para destacar realmente a importância da família na igreja, é o seguinte: a família deve ensinar e transmitir fé. A família deve ensinar e transmitir fé. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, nós encontramos o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Com certeza você pode olhar para mim e dizer: pastor, mas na época que Moisés escreveu as leis, não existia a igreja. Logicamente eu sei disso, porque na verdade a igreja foi iniciada pelo Senhor Jesus Cristo, e a primeira vez que a palavra igreja apareceu foi pela boca do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: estabelecerei a minha igreja. Então aquela palavra eclesia apareceu pela primeira vez na história, através da boca do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele iria estabelecer a sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas então por que usar um texto do Velho Testamento? Embora, escutem isso, embora o Israel do passado não é a igreja do presente, mas reflete. Não é. São duas coisas distintas. A igreja é igreja e Israel é Israel. Porém, muitas informações que foram dadas para Israel, logicamente, refletiriam futuramente na igreja. E observe que este ensinamento aqui é completamente aplicável à igreja, é completamente aplicável às nossas famílias. Vou ler novamente: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Não é exatamente isso que se espera de uma família cristã? Amém ou não, amados? A família é responsável por ensinar os filhos no caminho do Senhor. A igreja realmente complementa esse papel, mas o ensino primário da fé deve começar no lar. É muito importante que a família entenda o seu papel, porque sendo ela a base da sociedade e a base da igreja, ela não pode só simplesmente ser um grupo que vai assistir aos cultos 3 vezes durante a semana. Isso é pouco. O que o pastor estava falando também como referência, ele disse nessas estatísticas que ele leu, que se pessoas, famílias, que frequentam a igreja uma vez
né, por semana, né, tem uma porcentagem de probabilidade de permanência da família na igreja, mas quando frequentam 3 vezes, né, muda essa porcentagem. Vocês lembram essa porcentagem? Qual é quando frequenta todos os cultos? Qual é a porcentagem de permanência? 90%. Então a gente percebe a importância, né, da família na igreja, a importância da igreja para a família. Agora, escutem-me, se a gente não, eu só frequento os cultos, e esperar um milagre só com isso é pouco. Nós precisamos realmente levar a nossa igreja para dentro dos nossos lares. É importantíssimo que nós pratiquemos esse texto de Deuteronômio, porque quando Moisés falou isso, ele estava logicamente projetando: olha, vocês não podem abandonar os ensinamentos do Senhor teu Deus. E eu posso afirmativamente dizer para vocês que as mudanças mais importantes que já aconteceram na minha vida e da minha família aconteceram ou em estudos pessoais particulares, em tempo a sós com Deus, ou nos nossos devocionais em família. Não desprezando a igreja. Muito pelo contrário, fortalecendo a igreja. Os nossos lares precisam desse ensinamento. Quando a família está envolvida na igreja, ela encontra apoio para cumprir essa responsabilidade de ensinar. Em Salmos 78, versículos 5 a 7 diz: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Este é um ensinamento fundamental. Portanto, irmãos, pensarmos em família, nós estamos pensando em igreja, e pensar em igreja, nós temos que estar pensando em família. E pensar em crescimento espiritual e em ensinamento tem que ser o cotidiano, tem que ser o dia a dia. Na verdade, para os pais, vocês como sacerdote do seu lar, você realmente deve ensinar os seus filhos, você realmente deve ter cultos domésticos, você realmente deve orar com seus filhos, né, com a sua esposa, e isso é fundamental. Ler a Bíblia junto, orar juntos, cantar juntos, isso é importante para a igreja. Você fala, mas não é para a família? É importante para a igreja, porque você representa a sua igreja. Os vizinhos, nós vamos chegar nesse ponto ainda, mas os vizinhos precisam ver Cristo em você, na sua família, porque o que adianta você até convidar seus vizinhos para vir na sua igreja, mas no dia a dia na sua casa é uma gritaria, é uma brigaiada, é um xingamento, vai virar o que é isso? Pô, mas isso aí que é crente? E aí eles vêm me convidar para... Não vou nada. Não é? Como diz o Tatá, vou nada, não é isso? Vou nada, não quer saber, não é isso? Vocês viram o seu paizinho, né? O Tatá tem um negócio aí no YouTube. Então a igreja é um local onde a fé é fortalecida e as gerações futuras aprendem a temer a Deus. E a família tem um papel fundamental em garantir que essa transmissão de fé aconteça de uma maneira contínua, de uma maneira constante. Por isso, agora veja bem, como é que um lar, onde o pai vai numa igreja, a mãe vai noutra igreja, os filhos vão em outras igrejas, o que adianta dizer, não, mas está todo mundo na igreja? Ué, mas não tem comunhão nem na própria igreja, nem na própria casa.
Não tem jeito. Vai falar o quê? De repente, o pai quer comentar sobre a mensagem que ele ouviu. Vai comentar com quem? Ninguém da família estava presente. Então, a importância de ter um ensinamento correto no lar é um dos ensinamentos que destacam a importância da família toda na igreja. Num terceiro momento, um terceiro ensinamento que eu gostaria de transmitir, já vimos o primeiro e o segundo, o terceiro seria o seguinte: a família na igreja serve como exemplo para a comunidade. A família na igreja serve como um exemplo para a comunidade. Esse texto aqui que nós vamos ler, Mateus 5, é muito importante para nós. Mateus 5,14 nos diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma família dividida, onde cada um vai para um lugar, cada um vai para uma igreja. Então, vamos convidar os vizinhos. Para qual igreja? E você já pensou, se o vizinho pergunta assim: não, tudo bem, eu vou. De repente vão dizer que é o filho que está convidando. Não, tudo bem, eu vou. Você vai com seus pais? Aí de repente você fala: não, meus pais vão em outra igreja. Ah, seus pais vão em outra? Ué, mas e aí você está me convidando para ir na sua? Mas e por que você não convida seus pais para ir na sua? Não, é que meus pais assim, cada um vai numa. Ah, é? E qual que o seu pai vai? Não, meu pai vai em Natal. E a sua mãe? Não, minha mãe vai não. Aí você, eu vou. Irmãos, que igreja é essa? Que família é essa? Que luz é essa que nós vamos resplandecer? Então, é fundamental nós estarmos juntos na igreja. A família, ela precisa estar na igreja, junta, não separada, junta. Amém ou não, irmãos? Famílias que vivem e servem a Cristo juntas na igreja acabam se tornando, sem querer, um testemunho para a comunidade toda que está ao seu redor. Elas refletem o amor, refletem a verdade de Deus através desse testemunho. Então, queira ou não queira, uma família unida é diferente. É diferente. Por exemplo, quero animar os irmãos a cantarem, fazerem especiais em família. Ah, mas a gente não canta bem. E daí? E daí? Começa a aperfeiçoar, começa a cantar. Sabe o que vai acontecer? Se você tiver que ensaiar para cantar, porque sem ensaiar não vai dar, sabe o que vai acontecer lá na sua casa? Os vizinhos vão ouvir. Falam: escuta. Olha esse povo aí. Aí, não, eles são crentes. Nossa, mas tá cantando bonito, né? Aí, de repente, você chega lá e fala: eu queria te convidar para ir na nossa igreja. Está entendendo? E eles: puxa, eu estou ouvindo, realmente vocês cantam bonito, né? Vocês cantam. E hoje à noite nós vamos cantar. Vai lá. Gostaria que você fosse. Aí você ia ver nossa família cantando. Sério? Até esse pequenininho que canta também. Nossa! É diferente ou não é, gente?
do que de repente chegar e ver na nossa igreja. Não, meu pai não vai, minha mãe não vai, meu filho não vai. Irmãos, precisamos resgatar isso. Família é importante na igreja. Amém ou não? A igreja, por meio do envolvimento das famílias, se torna um farol de luz para o mundo, mostrando como Deus transforma vidas e relacionamentos. Como eu disse, estou dando aí quase que um spoiler para amanhã, eu vou estar citando alguns exemplos de famílias no Novo Testamento, Mas nós entendemos perfeitamente que quando Jesus entra na vida de uma família, irmãos, é maravilhoso, é algo especial. Quando salva pai, mãe, filhos, é fantástico. E não é de se estranhar, mas eu já rodei para muito lado nesse país, com certeza o pastor Manuel também. É muito gostoso quando a gente vê que em muitos lugares as igrejas são formadas por famílias. É impressionante, é gostoso. Vocês conhecem o pastor Luiz Sacramento? Alguém já ouviu falar dele, pastor Luiz Sacramento? Ele é da cidade de Simões Filho, na Bahia, próximo a Salvador. E eu estive lá, já preguei lá algumas vezes, e lá é incrível. É pai, é mãe, é filhos, aí são tios, aí são sobrinhos, aí são netos, aí são... Gente do céu! Eu olhei e falei, peraí, não tem mais ninguém aqui, é só a família? Como é que funciona isso aqui? É muita gente. Sério, gente, não estou brincando não, é muita gente. E tudo família. Aí você fala assim, misericórdia. Por isso, rapaz, e um dos filhos desse é o pastor deles. Ore por eles, irmãos, não é fácil. Ore por eles, isso aí não é brincadeira. Você fala assim, sério, pastor? Sério, porque... Rapaz, se ele falar alguma coisa errada lá, pisar no tomate ali, aí a família pega ele de paulada, a coisa fica feia. Mas eu estou dizendo o seguinte, irmãos, é bonito quando eles juntam para pregar, para cantar, é impressionante. Tem uma obra que nós apoiamos lá no norte de Minas, chama Catutiba. Inclusive, quem vai para o congresso neste ano, lá no congresso lá em Franca, no mês que vem, vão encontrar alguns irmãos de Catutiba. Basicamente é 1.000 quilômetros de nós, ao norte de Minas Gerais. Catutiba. E ali você chega, é tudo família. E eles têm um conjunto lá que eu achei lindo o nome. De repente um irmão chegou, chamou, agora nós vamos ter um especial com Filhos de Joaquim. O Joaquim é o pai da turma, então subiu lá, não sei se foi 8 ou 9, e foram cantar. Filhos de Joaquim. Falei, gente, que testemunho maravilhoso. Que coisa incrível. Quando saem para distribuir folhetos, para pregar o evangelho, vai aquela multidão, tudo parente. Se torna realmente um farol a brilhar ali. Então, é muito importante a família na igreja. Amém, irmãos? Essa questão que a igreja oferece apoio e comunhão para a família é muito importante, porque em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. É lógico que nós sabemos que isso aqui está se referindo diretamente à igreja primitiva, mas na igreja primitiva ela realmente foi formada por famílias. A família na igreja encontra um ambiente de comunhão e apoio espiritual. A igreja ajuda a nutrir a vida familiar e oferece
encorajamento mútuo. Participar da igreja permite que as famílias compartilhem suas alegrias, compartilhem as suas lutas, né? E até mesmo compartilhem umas com as outras seus problemas, as situações, e lógico, cria uma rede de apoio. Irmãos, é fundamental nós criarmos essa rede de apoio, porque ninguém vive para si, nem morre para si, e nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Aqui em Gálatas 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O levar as cargas uns dos outros é fundamental, porque, e eu posso dizer, irmãos, com muita tristeza no meu coração, a igreja passou, não muito tempo atrás, por uma tragédia. Eu olho dessa forma. Algo que foi realmente assim, avassalador. Mas a igreja sobreviveu, está aí. Agora não é hora de baixar a guarda, não. Muito pelo contrário, é hora de levantar, se unir e um fortalecer o outro, porque todos receberam pancadas de tudo quanto é lado aqui. Foi ou não foi? Eu estava acompanhando ainda que à distância, né, doidinho para estar presente, para poder ver se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar. Ofereci até ajuda para o pastor Manuel. Falei: ó, pastor, se precisar, estamos aí. Mas a questão é o seguinte, irmãos: não é hora de baixar a guarda, não. Amém ou não? É lógico que sofre, é lógico que dói, é lógico que é difícil, é lógico que é problemático, é lógico que é traumático, é lógico, irmãos, mas não é hora de baixar a guarda, não. Cristo não morreu. Amém ou não? Então nós não podemos morrer, ué. A igreja, ela tem que se fortalecer em Cristo, e famílias devem se ajudar mutuamente, porque todos sofreram, todos passaram por situações complicadas, e precisa se unir cada vez mais. A igreja é um lugar onde as famílias podem ajudar umas às outras a carregarem os seus fardos. A comunhão entre as famílias fortalece não apenas a igreja, mas também fortalece cada lar. Eu sei que tragédias acontecem no mundo afora, e todos vocês tomaram conhecimento da tragédia que, né, arrebentou com o Rio Grande do Sul. Eu não sei se a igreja aqui ajudou com alguma coisa, algumas igrejas de lá, mas chegou até nós através do pastor Wesley, lá da Igreja Batista Fundamental, e o bairro que essa igreja está, vocês vão até, eu acho que vão até achar estranho, no mínimo, talvez até vão rir, mas é a Igreja Batista Fundamental da Tristeza. Aí você fala: que isso, pastor? É o bairro chama Tristeza, né? Que nome feio, né, para um bairro, né? E aí, para a igreja ser fundada no bairro da Tristeza, a Igreja Batista da Tristeza, eu vou te falar, é triste. É triste, não é? Mas graças a Deus, aquela igreja não sofreu com a inundação. Mas outras igrejas ali da região, Canoas, por exemplo, o templo ficou submerso. Só ficou o telhado para o lado de fora. Só o telhado. Vocês imaginem aqui, se de uma hora para outra entrasse água aqui e ficasse só o telhado de fora. Vocês iam perder alguma coisa? Irmãos, malemar, eles recuperaram os bancos, porque eram de madeira. Mas os vários dias que ficaram submersos ali, foi uma tristeza mesmo. E essa necessidade chegou até nós. E nós estávamos precisando de dinheiro, porque nós estamos ampliando o acampamento, a chácara, aquilo ali não para. E nós estávamos precisando de dinheiro, muito dinheiro, né? Por isso nós estamos tentando levantar sócios investidores para todo lado. Quem puder investir, quem puder nos ajudar, é muito bem-vindo. Mas, irmãos,
Não é porque a gente está precisando de dinheiro que a gente vai deixar de ajudar. A igreja é para isso. É para apoiar. E eu sei que nós levantamos, naquela vez, acho que foi 3.800, não sei, alguma coisa assim, num culto, levantamos esse dinheiro e mandamos para lá, para pelo menos dar uma ajuda. E o pastor lá, que eu nem conheço, e eu nunca tinha estado naquela igreja, ficou tão contente, emocionado, gravou um vídeo, mandou para a gente agradecendo pelo apoio, pela ajuda. Igreja é isso, irmãos. E pasmem, de repente, nós ficamos sabendo, quase que no mesmo tempo, uma igreja nos Estados Unidos que nós nunca estivemos lá, mas levantaram também uma ofertinha para nós, para ajudar na construção lá em Franca. Levantaram $3.500. Básico. Então, deu vontade de dar até mais lá para o sul. Falei, não, vamos mandar mais lá, porque né, não mandamos $3.500, $3.800 para lá, Deus mandou $3.500 para cá, só que aí multiplicou por 5, né? Porque no câmbio, então nós mandamos 3 ou 4, recebemos 17. Irmãos, nós não podemos fechar a mão, nós temos que entender que a igreja, ela precisa estar unida, ela precisa estar um ajudando o outro. Eu sei que muitas vezes nós passamos por tragédias, passamos por momentos difíceis, mas é aí que nós temos que unir mais as forças. Não podemos de maneira nenhuma baixar a guarda, sabe? E falar, não, eu estou desanimado, eu estou não sei o quê, ficar só lamentando. Não, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu digo de todo o meu coração, irmãos, decepções a gente passa, e Jesus passou também. Traições, Jesus passou também. Então, não vamos nos sentir os heróis porque estamos passando por tanto problema. Jesus passou também. O detalhe nosso é olhar que a igreja é fundamental para a nossa família e que a nossa família é fundamental para a igreja. E precisamos entender que a nossa família vai se tornar um farol para que outras pessoas vejam Cristo em nós. Amém ou não? Então nós vimos aí 4 ensinamentos bíblicos que destacam a importância da família na igreja. E nós queremos ver o último neste momento. A igreja, em último lugar, a igreja ajuda a família a cumprir o mandato do Senhor de servir a Deus. A igreja ajuda a família a cumprir o mandato de servir a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Cada família tem dons únicos, que são importantes para o funcionamento do corpo de Cristo. Quando as famílias servem juntas na igreja, elas cumprem seu papel no reino de Deus. A igreja oferece oportunidades para que as famílias sirvam, para que as famílias cresçam, para que as famílias se desenvolvam juntas e cumpram um propósito maior do Senhor Jesus Cristo, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O propósito de Deus para a igreja é realmente ganhar almas para o Senhor Jesus e estabelecer novas igrejas. Nós não podemos de maneira nenhuma olhar para a igreja de uma forma errada, muito pelo contrário, temos que olhar da maneira certa, com os olhos certos, e realmente consertar os nossos passos e fazer o melhor para a glória do Senhor Jesus Cristo. A família é parte essencial do plano de Deus e da estrutura da igreja. Enfim, apenas recapitulando, nós ouvimos vários ensinamentos bíblicos
a respeito da família que destacam a importância da família na igreja. O primeiro deles, a família é a base da sociedade e a família é a base da igreja. O segundo ensinamento, a família deve ensinar e transmitir a fé. Um terceiro ensinamento que nós vimos, a família na igreja serve como exemplo para a comunidade. Um quarto ensinamento é que a família ajuda, a igreja, na verdade, ajuda a família a cumprir o mandato de servir a Deus. Então nós vemos que Deus tem um propósito especial para a família. E eu encerro dizendo o seguinte: a família, ela basicamente tem um compromisso, eu posso dizer que ela foi chamada para crescer espiritualmente, ensinar a próxima geração, ser um testemunho para o mundo e servir ao Senhor com alegria. Quando a família está engajada na igreja, ela encontra fortalecimento, ela encontra direcionamento, ela encontra, logicamente, saúde espiritual e crescimento, tanto espiritualmente quanto numericamente. Eu pergunto para você, sua família está comprometida com a obra de Deus na igreja? Vivendo em unidade e servindo juntos para a glória de Deus? Qual seria a sua resposta? Sua família está sendo o exemplo vivo do amor de Cristo em sua casa e também na sua igreja? Então são duas perguntinhas pesadas. Responda para você. Eu vou ler novamente essas perguntas. Primeira pergunta: sua família está comprometida com a obra de Deus na igreja, vivendo em unidade e servindo juntos para a glória de Deus? Se eu fizesse essa pergunta para Josué, qual seria a resposta de Josué? Sim. Porque era uma família determinada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não tinha dúvida. Se eu fizesse essa pergunta para Josué, sua família está sendo o exemplo vivo do amor de Cristo em sua casa e também na igreja? Lembrando do contexto que Josué não estava vivendo na igreja. Mas se fosse perguntado para Josué e ele vivesse hoje, com a determinação de ele e a sua casa servirem ao Senhor, qual seria a resposta dele? Sim. Então eu pergunto para você, qual é a sua resposta? Você está na igreja só porque seus pais estão? Você está na igreja só porque o seu marido está? Você está na igreja só porque a sua esposa está? Você está na igreja só porque seus filhos estão? Por que você está na igreja? Se seu pai, ou se seu marido, ou se sua mãe te liberasse e falasse assim, de hoje em diante, vai na igreja quem quiser. Eu não vou exigir mais isso aí. É cada um se vira. Quem quiser ir, vai. Eu não vou mais criar pressão. Eu não vou mais ordenar. Eu não vou mais pegar no pé. Esquece. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, você não vai. Você ainda permaneceria fiel? Amados, pense sério nisso. Por que a minha família na igreja? Por quê?
Então nós vimos a importância da família na igreja. E você não pode desprezar isso. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar? Pai, neste momento tão solene que aqui nos encontramos, queremos agradecer primeiramente pela palavra do Senhor, que logicamente nos traz muitos ensinamentos, que muitas vezes nós temos até uma certa resistência, nós temos até uma certa dificuldade em cumprir, nós temos olhado para dentro de nós hoje à noite e visto que precisamos melhorar em várias áreas. Então eu peço que o Senhor trabalhe profundamente em cada um dos corações, dos irmãos que estão presentes, dos irmãos que estão nos acompanhando à distância, e que o Senhor nos ajude a consertarmos nossas vidas e a verdadeiramente entendermos a importância da família na igreja. Enquanto não terminei a oração, gostaria de perguntar: quantos aqui gostariam de dizer assim, pastor, eu preciso de oração porque eu preciso melhorar? Como família, como membro, como parte da igreja, eu preciso melhorar. Ore por mim, pastor. Haveria alguém assim? Levante a sua mão, gostaria de orar por você. Amém, 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 amém. Pode baixar, haveria alguém mais? Amém. Ok, Deus abençoe. Quantos gostariam de dizer assim, pastor, se eu morresse agora, eu não sei para onde iria minha alma, isso me preocupa. E eu gostaria de abrir o meu coração para o Senhor Jesus Cristo. E gostaria de ser salvo hoje. Ore por mim, pastor. Eu quero receber a Jesus como meu Salvador e Senhor e quero sair daqui hoje salvo. Ore por mim. Haveria alguém assim? Levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Há alguém? Levante bem alto sua mão. Há alguém? Senhor, então, eu clamo ao Senhor em favor dessas pessoas, desses amados irmãos que levantaram suas mãos, que o Senhor conhece a necessidade e o motivo pelo qual elas levantaram suas mãos. Eu suplico que o Senhor cumpra em suas vidas a sua perfeita vontade, para que de fato todos possam entender e, mais do que isso, viver uma transformação para a glória do Senhor, para a edificação da igreja e para o fortalecimento da sua família. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor Manuel tem a palavra.